crianças, bem-vindos de volta à aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo e é um imenso prazer retornar aí para sua casa levando mais um pouco de conhecimentos. Lembra que nós tínhamos combinado também que quando fosse começar a aula do professor Rodrigo, vocês deveriam estar com o caderno, lápis, borracha, apontador e aqueles materiais que você gosta para decorar o seu caderno. Então você já trouxe tudo isso, não trouxe? Muito bem. Folha nova, eu quero que você anote a data, aula e escreva língua portuguesa. E vou dar um tempinho para você. Vamos lá, tenho certeza que você já se organizou aí. Vamos relembrar o que fizemos na primeira aula? Bom, olhem lá. Na primeira aula eu trouxe o jogo Palavra Conectada e descobrimos novas palavras com algumas letras que eu coloquei aí na tela da TV. E descobrimos a única palavra com 7 letras, anedota. Então vamos buscar no dicionário o significado da palavra anedota e percebemos que ele é aquele gênero textual que provoca o riso, né? Ele é uma piada. Eu trouxe e apresentei para vocês o livro Piadas para Rachar o Bico, da editora Fundamento, e dele nós trabalhamos com um texto em especial, não é verdade? Aí nós trabalhamos também com o gênero, as características do gênero, que possui enredo, personagens, tempo, espaço. Falamos um pouquinho das características do gênero, como os efeitos de humor, não é mesmo? E aí fizemos algumas atividades para compreensão leitora, né? Para interpretar esse texto. E no final, você se lembra que eu apareci num vídeo e trouxe o desafio qual é o cúmulo? E eu fiz 3 perguntas no final. Qual é o cúmulo do desperdício? Qual é o cúmulo da busca? E qual é o cúmulo da libertação? Você anotou essas respostas, você criou as suas hipóteses. Vamos descobrir as respostas. Qual é o cúmulo do desperdício? A resposta: jogar conversa fora. Pergunta número 2. Qual é o cúmulo da busca? Procurar encrenca. E número 3. Qual é o cúmulo da libertação? Soltar um pum. E aí? Você acertou? Eu tenho certeza que sim. E agora nós vamos retomar o texto para a aula de hoje. Vamos completar a piada escolhendo o trecho que melhor se encaixa. Olha como que eu vou apresentar a piada para vocês. Ele está cheio de lacunas e nós vamos ter que descobrir quais são os trechos que completa cada lacuna, cada espacinho. Então vamos lá. Então nós vamos fazer o seguinte, olha só, eu tenho o texto aqui, conforme eu mostrei na tela da TV, eu escondi, né? Eu criei os espaços e juntos nós vamos descobrir qual é o trecho que se encaixa. Aí no seu caderno, você só vai anotar um número, se é o trecho 1 ou o trecho 2 que se encaixa em cada espaço. Tudo bem? Então acompanhe aí na tela. O primeiro trecho. 2 amigos se encontram no recreio. Ontem, aí tem um espaço. Ontem, número 1, eu estava no restaurante com os meus pais. Ou número 2, ontem eu estava na escola com meus amigos. Anote aí rapidinho, 1 ou 2 no caderno. Será que estava no restaurante com os pais? Ou 2 estava na escola com os amigos? Lembra do texto que nós já fizemos o trabalho com ele. Anotou? Muito bem, agora acompanhe aqui comigo no nosso texto. 2 amigos se encontram no recreio. Ontem eu estava no restaurante com meus pais e de repente senti uma vontade enorme de soltar um pum. Contou um deles. Caramba, espantou-se o outro. E o que você fez? E agora, esse trecho. Qual é o trecho que completa? Será que é o trecho 1? A banda tocava muito alto no lugar? Ou será que é o trecho 2? A música estava muito alta no lugar? Qual dos dois completa as ações aí do nosso texto, da nossa piada?
Anotou? Tenho certeza que sim. Caramba, espantou-se o outro. E o que você fez? A música estava muito alta no lugar. Não dava para ouvir nada. Me pareceu seguro me aliviar. Mas logo eu notei que todo mundo estava olhando para mim e... olha lá a próxima lacuna. Será que é o trecho 1? Meus parentes ficaram completamente constrangidos? Ou número 2? Meus pais ficaram completamente constrangidos? Ele estava com quem no restaurante? Com todos os parentes, a família toda reunida? Ou só estava ele e os pais? Anotou o número aí no caderno? Muito bem. Mas logo eu notei que todo mundo estava olhando para mim e meus pais ficaram completamente constrangidos. Rapidinho eu entendi qual era o problema. O que foi? Perguntou o outro curioso. Qual é o trecho? Eu me lembrei que estava ouvindo música. Ou número 2, eu me lembrei que estava tocando música. Será que ele estava ouvindo ou ele estava tocando a música? 1 ou 2? Escreveu rapidinho a sequência? Só montou a sequência, só precisava fazer isso. Tenho certeza que sim. O que foi? Perguntou o outro curioso. Eu me lembrei que estava ouvindo música com meus fones de ouvido. Então agora nós retomamos todo o texto, completamos as lacunas, né? Olha aí na tela como é que ficou o texto, ó. Ontem eu estava num restaurante com os meus pais, a música estava muito alta no lugar, meus pais ficaram completamente constrangidos e eu me lembrei que estava ouvindo música, né, com os fones de ouvido. Então olhe lá a sequência, no seu caderno tem que ficar 1, 2, 2 e 1. Olhe lá aí os trechinhos que o professor colocou aqui no nosso texto. Vamos continuar analisando a nossa piada. O texto é curto, mas tem muita coisa para explorar. Acompanhe aí. Responda rápido. Número 1. Qual era o plano do menino para se aliviar? Letra A. Correr para fora do restaurante para soltar o pum? Letra B. Esperar o recreio da escola para soltar o pum? Ou letra C. Aproveitar a música alta para poder soltar o pum? Para te ajudar, eu vou deixar o texto aí na tela. Bem rapidinho. Responde e eu já volto. Vamos corrigir e ver se você acertou. Qual era o plano do menino para se aliviar? Correr para fora do restaurante? Letra A. Letra B. Esperar o recreio? Ou letra C. Aproveitar a música alta para poder soltar o pum? Se você marcou a letra C, você acertou de acordo com o texto. Número 2. Por que ele aproveitou a música alta para se aliviar? Então olha aí o texto para te ajudar. Letra A. Porque acreditava que ninguém iria ouvir o pum? Letra B. Porque acreditava que o som do pum seria baixo? Ou letra C. Porque não daria tempo de ir ao banheiro? Então por que será que ele resolveu, no meio do seu plano, aproveitar a música alta? A, B ou C? Anote aí e eu já volto.
Vamos conferir. Será que você acertou? Porque ele aproveitou a música alta para se aliviar. Porque acreditava que ninguém iria ouvir o pum. Porque ele acreditava que o som do pum seria baixo. Ou porque não daria tempo de ir ao banheiro. O que será que o menino pensou? A, B ou C? Se você anotou a letra A, você acertou, você está indo muito bem. E agora na número 3. Que marcas no texto comprovam que o plano não deu certo? Será que a letra A, ontem eu estava no restaurante com os meus pais? Será que a letra B, logo eu notei que todo mundo estava olhando para mim? Ou é a letra C, eu me lembrei que estava ouvindo música com os meus fones de ouvido? Aí eu quero que você preste atenção ali no enunciado, lá onde diz número 3. Que marcas? Está no plural, ou seja, é mais de uma resposta. Anote aí e eu já volto. Vamos analisar os trechos que mostram que o plano não funcionou, deu errado, não é? Letra A. Eu estava num restaurante com os meus pais. Esse trecho está na piada? Está, mas ele não se relaciona com o plano. Então vamos descartar. Letra B. Logo eu notei que todo mundo estava olhando para mim. Nesse momento ele começa a perceber que o plano dele deu errado, não é mesmo? Está lá, ó, lá no trecho. Está aqui. E letra C também é a resposta correta. Eu me lembrei que estava ouvindo música com os meus fones de ouvido. Se ele tivesse se ligado, o plano dele teria sido diferente, não é mesmo? Esse trecho está lá no final. Também ele traz o efeito de humor, não é verdade? Nós trabalhamos isso na aula anterior. Vamos em frente. Observe o trecho abaixo. Ontem eu estava num restaurante com os meus pais e, de repente, senti uma vontade enorme de soltar um pum, contou um deles. A palavra circulada pode ter alguns significados. Que palavra é essa? De repente. Vamos conhecer? Então, olha lá. De repente, ele é uma expressão dentro da língua portuguesa que é composta de duas palavrinhas. O de e o repente. Mas o que será que eles significam? Fui buscar em outra fonte. Lembra que eu comentei que algumas expressões não tem no dicionário, tá? Então nós buscamos em outras fontes. Eu procurei sinônimos e lá no site sinônimos.com.br eu encontrei dois sentidos para a expressão de repente. Então eu achei o repentinamente, tá? Que está ali para vocês observarem. Pode significar de improviso, de súbito, de supetão ou repentinamente, subitamente. Repentinamente, esse sentido, então, é que acontece de uma hora para outra. E nós temos também o sentido de porventura, que é quando o locutor ou a pessoa que está falando coloca o assunto do texto no campo da hipótese. Pode ser que sim, pode ser que não. Aí nós usamos as palavras acaso, porventura, quiçá ou talvez. E olha que interessante pensar que os sentidos de porventura, nessa situação de colocar o assunto do texto no campo das hipóteses, ele traz para nós palavras da linguagem formal. A gente sempre vai usar num determinado comunicado, diálogo com alguém, quando for feito de uma maneira formal, certo? Então, quando for conversar com um chefe, com um diretor, com uma pessoa mais formal, a gente usa, então, acaso, porventura, quiçá, talvez. Já lá, no sentido de repentinamente, nós vamos pensar que algumas palavras eu posso usar na linguagem informal, como, por exemplo, de supetão.
né? A gente jamais vai usar o sentido de repente, usando de supetão, numa conversa, por exemplo, com o chefe, não é verdade? Muito bem. Para a próxima atividade, nós vamos utilizar os sentidos de repentinamente, que acontece de um momento para o outro. Então vamos lá, pergunta número 4. Vamos reescrever o trecho substituindo a expressão de repente por um sinônimo. Então eu quero que vocês observem aí na tela. Será que naquele trecho eu posso substituir a expressão de repente por de improviso, de súbito, de supetão, repentinamente ou subitamente? Olha rapidinho aí na tela. Qual das 5 você escolhe? Já escolheu? Muito bem, agora acompanhe aí o trecho. Eu quero que você reescreva. Vocês estão vendo que eu deixei aí uma lacuna, um espaço, para que você insira a palavra que você escolheu ali da tela anterior. Tudo bem? Eu vou dar um tempinho para você e já volto. Vamos conferir e verificar se você conseguiu inserir as palavrinhas que cabem dentro desse contexto. Nós temos que também pensar sobre isso. Então o trecho era o seguinte: ontem eu estava num restaurante com os meus pais e de repente senti uma vontade enorme de soltar um pum, contou um deles. Como que vai ficar esse trecho substituindo por alguns daqueles sinônimos? Ontem eu estava num restaurante com os meus pais e subitamente senti uma vontade enorme de soltar um pum, contou um deles. Tá? Então, subitamente é que é de uma hora para outra, né? Aconteceu. Mas também caberia outra palavra aqui. Ontem eu estava num restaurante com os meus pais e repentinamente senti uma vontade enorme de soltar um pum, contou um deles. Então, ambos dão certo, ok? Muito bem, agora nós vamos fazer outras atividades parecidas com essa que a gente acabou de fazer, de substituir por sinônimos. O que nós vamos fazer? Reescreva a frase em seu caderno, substituindo a expressão de repente por um dos sinônimos. Então agora eu preciso que você seja rápido junto comigo para que a gente possa fazer coletivamente, ou seja, eu aqui e vocês aí. Qual é a frase? Número 5. A professora pediu para eu criar o final da história de repente. Eu quero que vocês copiem o seguinte. Será que nesta frase cabe o de improviso ou o de súbito? O que você vai copiar? Somente a frase que está com a lacuna, com o buraquinho para completar, ok? Então, conforme eu vou falando, você já vai escrevendo. A professora pediu para eu criar o final da história, e agora nós vamos completar. Copiou rapidinho? Vou dar mais uma chance e vou ler de novo. A professora pediu para eu criar o final da história. E aqui, qual palavra se encaixa melhor? De improviso ou de súbito? Pensando na linguagem, formal ou informal. Aqui, o aluno ou aluna está contando isso para a mãe.
pode ser um exemplo. Será que a gente conversa com a mãe da gente com uma linguagem mais formal, com todas as regras da língua portuguesa, obedecendo exatamente risca a risca? Ou nós podemos conversar de uma maneira mais informal, trazendo algumas gírias, algumas palavras no sentido figurado, né? Quando a gente fala com a mãe, é informal. Será que cabe de improviso ou cabe de súbito? Cabe de improviso, né? Então vamos completar aqui, ó. A professora pediu para eu criar o final da história de improviso. Entendeu como vai funcionar? Muito bem, agora 6 vocês vão fazer sozinhos. Vamos lá. A frase é a seguinte: de repente, o cachorro escapou pelo portão. Então você vai pensar, será que cabe a palavra porventura ou cabe a palavra de supetão? Pensa no tipo de linguagem, é formal ou informal? Eu estou contando isso para quem? E aí você vai reescrever a frase colocando ou porventura ou de supetão, dependendo da sua análise. Pensa aí, eu já volto. Muito bem, vamos ver se você acertou. De repente, o cachorro escapou pelo portão. Será que ali cabe porventura, uma maneira mais formal, ou de supetão, mais informal, uma conversa assim com o meu amigo ou com a minha mãe? Vamos ver? Cabe de supetão. De supetão, o cachorro escapou pelo portão, né? Foi embora, saiu. Próximo. Número 7. Ele sentiu, de repente, alívio e segurança. Será que é de improviso ou repentinamente? Organiza aí a frase no caderno e eu já volto.
Vamos conferir? Será que nessa frase ele sentiu de repente alívio e segurança? Cabe de improviso? Será que esse alívio foi de improviso ou foi repentinamente, de uma hora para outra? Foi repentinamente. Ele sentiu repentinamente alívio e segurança. Então agora completamos as nossas frases. E agora, você conhece o significado da palavra constrangido? Essa palavra apareceu em um trecho da piada. Observe o trecho. Mas logo eu notei que todo mundo estava olhando para mim e meus pais ficaram completamente constrangidos. Olha aí, ó, tá aparecendo contornado na tela da TV. Vamos descobrir o que significa a palavra constrangido? Busquei no dicionário também. Constrangido. O significado é que conseguiu constranger, que foi alvo de constrangimento, ou que se pode apertar, apertado ou comprimido. Também pode ser que perdeu a sua liberdade, que se comportou de determinada forma por ter sido obrigado ou forçado. Também pode ser que permanece contra a sua própria vontade. Submetido. Também pode ser que não tem escolha, que sofreu coação ou foi coagido. Pode ser também que tende a se sentir mal em um lugar estranho, envergonhado. Ou então, que sente aborrecimento, incômodo. Então nós temos várias situações para constrangido, conforme o professor leu. Mas será que todas elas cabem aí no contexto da nossa piada? Eu acho que não, né? Apenas uma cabe, e é essa daí que eu estou mostrando aí na tela. Que tende a se sentir mal em um lugar estranho ou envergonhado, né? Então, quando os pais se sentiram constrangidos, eles ficaram envergonhados. E aí eu quero dar um zoom aí na sua TV para os sinônimos de constrangidos. Acompanhe comigo. Constrangido é sinônimo de coagido, subjugado, acanhado, forçado, obrigado, oprimido, imposto e encabulado. Aí eu pergunto para vocês, quais sinônimos se relacionam com o significado que nós selecionamos? Então eu já deixei a flechinha aí, eu quero que você escreva no seu caderno quais os sinônimos que se relacionam com aquele significado de envergonhado ali apontado pela flecha. Eu já volto. Vamos verificar se você também anotou as palavrinhas que eu anotei. Alguns sinônimos cabem para substituir o sentido de envergonhado ou constrangido, conforme eu anotei aí na tela da TV. Quais são esses sinônimos? Acanhado, está sendo contornado aí na tela, e o outro é
encabulado. Então, constrangido dentro da piada pode ser trocado por envergonhado, acanhado ou encabulado. O envergonhado está lá no sentido do significado, né? E acanhado e encabulado são sinônimos. Vamos ver como é que fica isso no trecho. Então, está aí na tela. De um lado, o bonequinho do professor está segurando o trecho da piada e ali ao lado eu reescrevi para que a gente substituísse. E diz o seguinte: mas logo eu notei que todo mundo estava olhando para mim e meus pais ficaram completamente acanhados. Cabe no sentido do texto? Cabe, não é mesmo? E o outro, o encabulado, vamos ver se cabe? Mas logo eu notei que todo mundo estava olhando para mim e meus pais ficaram completamente encabulados. Ambos dão o sentido de envergonhados. Trabalhamos bastante e conhecemos um pouquinho mais sobre essa palavra constrangidos. E isso o professor Rodrigo chama de ampliação vocabulária. Estamos ampliando o nosso conhecimento de palavras da língua portuguesa. E isso é legal, não é mesmo? Pensando em ampliar o nosso vocabulário, o nosso dicionário de palavrinhas aqui na nossa cabeça, eu vou trazer uma atividade bem bacana. É um caça-palavras. É hora do jogo. Encontre as palavras que têm o mesmo sentido de constrangido, aquelas palavrinhas que nós já trabalhamos na aula de hoje. Eu vou dar um tempinho para você encontrar essas palavras.
Vamos ver se vocês encontraram as palavrinhas que eu coloquei aí no caça-palavras. A primeira palavra está aí na vertical. Acanhado. Aparece aí para vocês, vocês anotaram? Se não anotou, anote no caderno. A outra palavra está aí na horizontal. Encabulado. Está aparecendo aí. Essas duas palavras nós acabamos de conhecer ali nos sinônimos de constrangido. Tem também a palavra coagido, que é uma palavrinha que o professor citou ali também como sinônimo e também estava lá nos significados de constrangido. E a última palavra era forçado, né? A gente é constrangido, forçado a fazer alguma coisa. Anotou essas 4? Eu tenho certeza que sim. Hoje estamos falando muito sobre a ampliação vocabular, né? Conhecer novas palavras. Então o professor trouxe atividades com o dicionário virtual. E agora eu quero mostrar para vocês algumas questões no dicionário físico. Acompanhe aí comigo. Observe o trecho. Me pareceu seguro me aliviar. A palavra em destaque pode ter vários significados. Vamos conhecer? Eu trouxe um dicionário físico aqui, tá? Que é esse grandão, o Hawais, que é um dos dicionários que nós usamos como referência. Mas aí, para exemplificar na tela, eu trouxe a palavrinha viva. Então, observe a página da palavrinha viva. Está aparecendo aí na tela para vocês. Vocês estão vendo que num dos cantos da página nós temos o alfabeto. Estou circulando aí, contornando para vocês. Começa lá no A, B, C, vai até o Z. Mas ali, a letra A está pintada de vermelho. O que significa isso? Que todas as palavras dessa página começam com a letra A. Se fosse a letra M, por exemplo, pintada de vermelho, todas as palavras iniciariam com a letra M. Mas enfim, aí começa com a letra A. Vocês estão vendo aí, lá em cima, a palavra alimentício. Estou contornando aí para vocês. E o que significa isso? Que é a primeira palavra desta página. Então tem lá o significado dela. E do outro canto, lá em cima, nós temos alterar, que é a última palavra desta página. Mas não são essas palavras que nós estamos buscando. É a palavra aliviar. Eu vou dar um zoom aí então e você vai encontrar a palavra aliviar. Olhem lá. Aliviar. O que significa aliviar? Número 1. Livrar de um incômodo ou dor. Acalmar. Por exemplo, procurou um medicamento para aliviar a dor. Número 2. Livrar, salvar. Por exemplo, Júnior quer aliviar a sua barra. Ou número 3. Sentir alívio, acalmar-se. Aliviou-se ao saber que todos estavam bem. Dentro do contexto ali da nossa piada, o que melhor se encaixa é o número 3, sentir o alívio, né? Porque ele estava incomodado ali com o pum. Então ele sentiu alívio quando ele quis se aliviar, né? Ele sentiu uma calmaria, alguma coisa assim. Ele aliviou-se de algo que ele estava sentindo, não é mesmo? Aí eu pergunto para vocês, número 10. No trecho, a expressão me aliviar significa que liberar o pum causaria bem-estar a ele, ao menino? Ou letra B, ele se livraria do peso em seu corpo? Os dois são significados de aliviar. Mas a expressão me aliviar, o que quer dizer dentro do contexto? Liberar o pum causaria um bem-estar? Ou ele se livraria do peso em seu corpo? Anota aí, eu já volto.
Vamos conferir se você acertou. A expressão me aliviar significa que ele queria liberar o pum para causar um bem-estar. Então a resposta correta é a letra A. Você gostou de continuar analisando a nossa piada, o nosso gênero textual piada? Eu estou adorando, são muitas possibilidades. E agora, por final da nossa aula, chegou aquele momento do desafio. Qual é o cúmulo? Acompanhe aí o vídeo que eu fiz para vocês. O momento desafio de hoje, qual é o cúmulo? E antes de eu fazer aquelas perguntinhas, vamos relembrar o que significa a palavra cúmulo. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês outros significados ou sinônimos para a palavra cúmulo. Cúmulo pode significar um excesso de coisas. Cúmulo pode significar grande quantidade. Ou então, o que permanece no mais alto nível. E agora eu quero saber, qual é o cúmulo? Qual é o cúmulo da rapidez? Qual é o cúmulo do grude? E qual é o cúmulo da incompetência? Então responde aí e logo logo nós vamos conferir. E aí, gostou do desafio de hoje? Então vamos lá, anote as respostas que hoje mesmo nós vamos conferir. Vamos conferir as respostas do nosso desafio Qual é o cúmulo? Qual é o cúmulo da rapidez? Trancar a gaveta com chave e deixar a chave dentro. Qual é o cúmulo do grude? Colar na prova. Qual é o cúmulo da incompetência? Correr sozinho e chegar em segundo lugar. Gostou? Muito bem, eu também adorei. Então, por hoje é só. Eu fico por aqui, logo logo eu tô de volta. Não se esqueça, seja gentil sempre.